Bem-vindos à quarta temporada do ODR Podcast, o podcast do Observatório do Regionalismo, que traz especialistas, professores e profissionais para discutir diversos temas que abarcam os estudos do regionalismo e de integração regional ao redor do globo. O meu nome é Jaqueline Arantes, sou cientista social com foco em política internacional e pesquisadora do ODR, o Observatório do Regionalismo. Também sou membro do GCD, Grupo de Estudos Interdisciplinares sobre Cultura de Desenvolvimento, onde exploramos as complexas interações entre esses campos. Tenho o prazer de ser a apresentadora deste episódio da quarta temporada do ADR Podcast, em que conversaremos com autores dos artigos publicados nas revistas Pensamento Próprio, CRIS, e na Revista Brasileira de Política Internacional, RBPI. Nosso tema de hoje é a resposta da União Europeia à guerra da Ucrânia. A invasão da Ucrânia pela Rússia em fevereiro de 2022 marcou um ponto de virada na história recente da Europa, desencadeando uma crise humanitária de proporções alarmantes e reacendendo tensões entre o Ocidente e a Rússia. Diante desse cenário, a União Europeia se viu diante de um desafio colossal: como responder à agressão russa de forma contundente, mantendo a unidade entre seus membros e preservando seus valores fundamentais. A resposta do bloco europeu incluiu sanções econômicas à Rússia, auxílio financeiro e militar à Ucrânia e acolhimento de milhões de refugiados ucranianos. No entanto, essa resposta também gerou controvérsias e levantou questões sobre a coerência da política externa da União Europeia, especialmente em relação à política migratória e ao processo de alargamento. Para analisarmos as nuances e contradições da atuação da União Europeia nesse contexto, vamos nos basear no texto Hipocrisia Organizada e Resposta da União Europeia à Guerra na Ucrânia, de Bruno Teodoro Luciano e Vitória Totti Salgado. Os autores nos convidam a refletir sobre o conceito de hipocrisia organizada e como ele se aplica à atuação da União Europeia na guerra da Ucrânia. O que é essa tal hipocrisia organizada? Como que ela se manifesta na política migratória da União Europeia? E quais as implicações de atuação do bloco para o futuro da Ucrânia e da própria União Europeia? Bruno Teodoro Luciano e Vitória Totti Salgado, no texto Hipocrisia Organizada e Respostas da União Europeia à Guerra da Ucrânia, discutem a resposta da União Europeia à invasão russa da Ucrânia, focando em como o conceito de hipocrisia organizada se aplica à atuação da UE em relação à migração e ao alargamento do bloco. Os autores argumentam que, embora a UE tenha se manifestado em solidariedade à Ucrânia, suas ações, particularmente em relação à migração, são marcadas por hipocrisia, evidenciando discrepâncias entre o discurso e a prática. O texto destaca que a UE tem sido mais receptiva aos refugiados ucranianos em comparação com os refugiados de outras regiões, como Oriente Médio e África, o que levanta questões sobre a coerência da UE em sua política externa. Muito obrigada, Bruno Teodoro. Muito obrigada, Vitória, por estar aqui conosco. Então, vamos às perguntas. O conceito de hipocrisia organizada descreve a dissociação entre o discurso e a prática de organizações internacionais, como a União Europeia em situação de crise. Vocês poderiam me explicar esse conceito de forma mais detalhada e como ele se manifesta na atuação da União Europeia? A guerra na Ucrânia apenas evidenciou essa hipocrisia de forma mais clara, ou ela já era perceptível em outras crises anteriores, como a crise migratória de 2015? Olá a todos do ODR. Primeiro, agradecer novamente a Jaqueline pelo convite a participar e falar um pouco do artigo que eu e a Vitória escrevemos para um dossiê organizado pela equipe do Observatório de Regionalismo. Enfim, justamente, né, o texto trata um pouco, né, parte dessa discussão conceitual, né, de hipocrisia organizada, que é um conceito que nasceu nessa literatura de organizações internacionais de uma forma mais geral, especialmente para discutir o papel das Nações Unidas e das suas missões de paz em conflitos internacionais, né, e o conceito ajuda a gente a refletir um pouco sobre essa inconsistência entre, digamos, os princípios defendidos nos tratados internacionais,
firmado pelos Estados-membros e também nos mandatos das organizações internacionais, e a inconsistência em determinadas ocasiões concretas, né, do atual, do comportamento dessas organizações. E aí, enfim, a ideia do artigo foi justamente ver esse conceito de uma forma muito útil para avaliar também o papel da União Europeia como uma organização internacional, com caráteres, né, mistos de elementos de supranacionalidade com intergovernamentalismo, mas que teria, né, que seria um conceito interessante para olhar a capacidade e as inconsistências ou consistências da União Europeia para atuar em determinadas agendas, inclusive essas duas agendas que a gente trata no nosso artigo, né, a questão da migração e a questão da agenda de alargamento da União Europeia. Acho que o caso da guerra da Ucrânia ele é interessante, porque ele marca um pouco essa, talvez de forma bem clara, esse ponto de vista, né, da hipocrisia organizada, porque ao olhar para a Ucrânia, a gente vê desdobramentos, não só nessas agendas, mas a gente examinou com detalhes essas duas agendas, né, alargamento e migração, e um pouco a gente consegue identificar essas novas inconsistências, que agora se aplicam diretamente ao caso da Ucrânia, mas que se a gente olha um pouco no fundo, e acho que o ponto que a Jaqueline levanta na pergunta é pertinente, de que, no fundo, essas inconsistências, principalmente no caso da migração, já apareciam, né, no comportamento, na agenda da União Europeia, desde a crise migratória de 2015. Então, foi um pouco esse ponto de partida que a gente teve no artigo. O caso da Ucrânia, né, obviamente, é super relevante para a União Europeia, né? A União Europeia trata como uma questão existencial, que difere um pouco até de como é tratado no Brasil ou em outros lugares do sul global, mas acho que digamos, um teste de ferro interessante para olhar essas inconsistências. Depois a gente vai falar um pouco com detalhes das duas agendas, mas acho que é interessante, porque, né, aconteceram vários eventos nos últimos anos, né, depois da escrita desse artigo, e isso também dá atualidade às novas dinâmicas da União Europeia, até para a gente mensurar, né, se essa hipocrisia organizada ela persiste ou não. Enfim, não sei se a Vitória quer comentar alguma coisa. Bom, olá a todos, olá Bruno, olá Jaqueline. Só para complementar um pouco a resposta do Bruno, eu acho que o conceito de hipocrisia organizada ele é bastante útil para analisar esses momentos de crise e o próprio funcionamento, a organização da União Europeia, né? De certa maneira, quando a gente olha para a literatura de hipocrisia organizada, parece que esse componente de dissociação, né, entre discurso e prática, entre norma e ação política, ele é inerente de organizações internacionais, principalmente aquelas que tenham um grupo muito grande de membros, né, e grande e diverso, como é o caso da União Europeia. Então, hoje, com 27 Estados-membros, essa estratégia de adotar uma dissociação entre discurso e prática, ela vem para manter a União Europeia como uma potência normativa no sistema internacional, né, na governança internacional, ao mesmo tempo em que tenta satisfazer demandas, por vezes, quase incompatíveis entre os Estados-membros, né, então, por vezes adota um discurso que enfatiza normas comuns, né, a promoção dessas normas para o sistema internacional, ao mesmo tempo que, na adoção de práticas, na adoção de políticas a nível da União Europeia, abaixa um pouco o tom para conseguir atender essas demandas divergentes, né, e duas agendas que a gente consegue enxergar bastante essa estratégia da União Europeia enquanto instituição, é a agenda da gestão migratória e a agenda de alargamento europeu. Então, por fim, também para complementar, eu acho que quando a gente fala a palavra hipócrita, ela vem com uma carga moral, né, do que significa ser hipócrita. Isso não necessariamente se aplica quando a gente está analisando uma organização internacional, né? Então, é uma maneira da gente descrever esse comportamento, por vezes até natural, não seria a palavra certa, né, mas inerente de organizações tão amplas e que possuem a participação de tantos atores diferentes, para conseguir gerir
demandas muito polarizadas e, por vezes, divergentes. Acho que essa seria a minha complementação. E já adentrando mais ainda no artigo de vocês, eu queria falar então sobre a questão da migração. A partir então desse contexto de que vocês elucidaram para nós a questão do conceito de hipocrisia organizada, vamos adentrar então o assunto que se trata no artigo sobre migração. A resposta da União Europeia à crise de refugiados ucranianos, com a ativação de diretiva de protetiva temporária e um discurso acolhedor, contrasta fortemente com a postura adotada durante a crise de 2015. Essa diferença de tratamento evidencia a hipocrisia da União Europeia em relação à questão migratória. Quais fatores, como a proximidade geográfica, a identidade cultural ou a politização da agenda migratória por alguns Estados-membros, explicam essa discrepância? A diretiva de proteção temporária pode ser vista como um modelo de futuras crises migratórias? Ou ela reforça a ideia de um tratamento desigual e seletivo por parte da União Europeia? Bom, quando a gente olha para a questão da ativação da diretiva de proteção temporária que a União Europeia colocou em prática depois do eclodir da invasão russa à Ucrânia, em fevereiro de 2022, é importante ter algumas coisas em mente, né? Então, primeiro, a diretiva de proteção temporária já era uma política prevista, né, no acervo normativo da União Europeia desde 2001. Ela simplesmente nunca tinha sido utilizada antes, né, mas toda a base jurídica normativa dessa diretiva já existia, já estava em vigor. E quando a gente olha para a questão migratória, eu poderia destacar, né, como está descrito no artigo, ao menos 2 motivos que justificam, né, ou explicam a adoção de uma postura hipócrita, né, de hipocrisia organizada para a gestão dessa agenda, né? O primeiro seria a alta capacidade de politização da agenda migratória, né? Então, as políticas migratórias, elas têm esse caráter de ser altamente politizáveis, né, por diferentes partidos políticos e atores políticos dentro da União Europeia, e, ao mesmo tempo, as políticas migratórias, de asilo e de gestão de fronteira apresentam um aspecto sui generis sobre a sua comunitarização, né? Comunitarização é o termo que a gente utiliza para se referir às normas que fazem parte do acervo normativo da União Europeia. E apesar de as políticas migratórias de asilo e de fronteiras da União Europeia, desde o Tratado de Lisboa de 2009, fazerem parte do acervo comunitário da União Europeia, os Estados-membros ainda detêm o papel do que a gente chamaria de promotor privilegiado das políticas nesse âmbito. E o que eu quero dizer com isso? Apesar da União Europeia ter jurisdição, né, legitimidade para legislar em relação às políticas migratórias, políticas de asilo e de fronteiras, e poder fazer isso por meio do procedimento legislativo ordinário, ou seja, com maioria qualificada, os Estados-membros ainda detêm muita influência nesse processo, e, na prática, o que tem ocorrido é a tentativa de construção de consensos para a adoção dessas políticas. Há também algumas exceções na normativa da União Europeia que resguarda, né, o direito dos Estados-membros de se recusarem a adotar determinadas normas, principalmente se for identificada alguma ameaça à segurança pública e à ordem desses estados, né? Uma maneira de garantir, não sei, o predomínio, né, da soberania desses estados, mesmo dentro de uma norma que é comunitária, justamente por conta desse aspecto de alta politização dessa agenda. E, bom, falei um monte, mas não respondi especificamente essa pergunta. A Diretiva de Proteção Temporária, ela foi criada depois da dissolução da ex-Iugoslávia, já
prevendo aí, né, fluxos migratórios advindos dos países dos Balcãs, mas ela nunca havia sido colocada em vigor, né, nunca havia sido ativada. Ela poderia ter sido ativada durante a chamada crise de refugiados de 2015, mas não foi, pois não havia consenso entre os Estados-membros na necessidade de ativar uma diretiva como essa. Essa diretiva, ela prevê, basicamente, a proteção coletiva, né, de um grupo de pessoas, por entender que todas as pessoas nesse contexto, né, e nesse caso da guerra da Ucrânia, necessitam dessa proteção coletiva, e isso dá acesso a uma série de direitos mínimos em todos os estados da União Europeia, como acesso à residência, acesso ao mercado de trabalho, serviços de saúde, educação para crianças, para crianças e adolescentes, entre outros, e garante com que os Estados-membros ofereçam ao menos esse mínimo de direitos previstos na Diretiva de Proteção Temporária. A grande diferença entre o imenso influxo de imigrantes e refugiados vindos da Ucrânia depois da invasão russa e a crise de refugiados de 2015 é essa construção de consenso para a adoção da política. Então, em 2015, alguns países específicos da União Europeia ficaram marcados como aqueles que travaram a adoção de políticas, vamos dizer, mais solidárias em relação aos refugiados que estavam chegando em território europeu. E dentre esses países, eu preciso mencionar Polônia, Hungria, Tchequia e Eslováquia, né, que são os países do que a gente chama Grupo de Visegrado. Esses foram os países que se opuseram mais fortemente às políticas de realocação de imigrantes e de refugiados e qualquer tipo de adoção de uma política coletiva de proteção a esses refugiados lá em 2015. A grande diferença do contexto agora é que esses 4 países são também os que estão sujeitos ao maior influxo de migrantes e refugiados ucranianos agora em decorrência da guerra que está acontecendo na Ucrânia. Então, esses 4 países que lá em 2015 se opunham a algum mecanismo de proteção coletiva, agora são aqueles que advocam pela proteção coletiva, pois são os países que estão hospedando a maior parte desses migrantes e refugiados ucranianos hoje. Então, quando a gente olha para a diferença desses 2 contextos, o que é importante olhar é a construção desse consenso, né, e a importância que esses 4 países tiveram para bloquear o consenso em 2015 e para avançar a adoção de uma política comum, né, em 2022, com a ativação da Diretiva de Proteção Temporária para aqueles que estavam fugindo da Ucrânia em razão da invasão russa. Além disso, acho que uma outra questão que é importante mencionar, e lógico, né, para a construção desse consenso, o que esses 4 países alegaram em 2015 tem muito a ver com essas diferenças, né, étnicas, culturais, religiosas, desse contingente de pessoas que está adentrando a União Europeia. Então, se por um lado os ucranianos estão sendo recebidos de braços abertos, e devem ser, né, porque existe uma identificação, né, cultural, religiosa, em alguma medida, né, até étnica com essas pessoas, lá em 2015, a maior parte das pessoas que estavam adentrando a União Europeia depois da crise eram sírios, né, por vezes muçulmanos, né, com uma base religiosa diferente. Então, é válido, sim, mencionar que a oposição desses países a um mecanismo de proteção coletiva da população síria, por exemplo, lá em 2015, ela se deve muito ao fato de um posicionamento xenófobo, racista, por vezes islamofóbico em relação a essas pessoas. E esse componente, ele não aparece agora quando a gente está tratando de refugiados ucranianos. Eu acho que só para complementar, de forma breve, eu acho que vale a pena pensar em que medida essas dinâmicas, né, recentes na Ucrânia também criaram novos normais nas políticas de imigração e nas restrições à livre circulação
dentro da União Europeia, né, e nas suas fronteiras externas. Né? Então, por exemplo, estou pensando aqui nas últimas, né, desde o ano passado em diante, a gente viu vários países que sempre foram, digamos, os alicerces dessa política de livre circulação, também aparecendo com medidas unilaterais de bloqueio das fronteiras e controle das fronteiras, né, que é permitido de forma excepcional, mas a partir do momento que vários Estados-membros começam a fazer isso de forma regular, isso mostra uma inconsistência, né, dos países da União Europeia com os princípios defendidos dentro dos tratados europeus. Então, pensando aqui na Alemanha, né, que levantou várias barreiras e checks, né, na sua fronteira, principalmente com o leste europeu, não só mirando a questão ucraniana, mas principalmente, né, os fluxos tradicionais migratórios, mas agora também a gente tem países como os Países Baixos, que já avisou que, né, no próximo mês também vai abrir um controle de 6 meses de fronteira, que é o que o tratado permite, né, mas a gente tem visto também a falta de incumprimento e algumas inconsistências dos países com relação a isso. Então, parece que hoje, né, desde a guerra da Ucrânia, enfim, começa ali o marco, seria a crise migratória de 2015, mas depois Ucrânia, e agora vem uma série, né, de sucessivos incumprimentos ou redução dos compromissos dos países europeus com esse princípio. Eu acho que mostra um pouco também, né, não só na fronteira externa, mas dentro da própria fronteira interna e dos países membros da União Europeia, alguma inconsistência, e aí fica, né, deixa a gente a pensar em que medida isso vai ser um novo normal, né, esse incumprimento regular, né, dos países, né, com relação aos princípios que supostamente todos deveriam cumprir. Numa região, que se a gente pensa numa literatura mais de regionalismo comparado, em global, é uma região que sempre foi tida como referência de, né, construção de instituições e comprometimento, né, de internalização e implementação dessas instituições e regras comunitárias. A partir do momento que a própria União Europeia começa a relativizar e selecionar, né, aonde se aplica quais decisões, né, por exemplo, no caso da migração, isso também abala, né, a própria postura e imagem internacional que a União Europeia tem tentado vender para o mundo, né, e a reação e a percepção que a comunidade internacional tem da União Europeia, né, com relação a esse episódio. Enfim, é isso. E sobre a questão agora que a gente vai falar, que vocês levantaram no texto de vocês, é a questão da migração e também da questão do alargamento do bloco. Então, agora eu vou fazer uma questão sobre o alargamento do bloco. A guerra na Ucrânia reacendeu o debate sobre o alargamento da União Europeia, com promessas de adesão rápida, contrastando com a complexidade do processo. Essa discrepância revela a hipocrisia da União Europeia em relação ao alargamento, correto? A proposta da Comunidade Política Europeia, como alternativa à adesão formal, é uma solução viável ou apenas prolonga a incerteza para países como a Ucrânia? Além disso, a exigência de unanimidade para novas adesões representa um obstáculo, permitindo que interesses nacionais se sobreponham aos objetivos da União Europeia? Não, ótimo ponto, Jaqueline. Eu acho que a gente pode ver a guerra da Ucrânia como, sim, um ponto de inflexão, pelo menos do ponto de vista discursivo, para as políticas de alargamento da União Europeia. Se a gente olha um pouco a história do alargamento, né, ele acontece em várias ondas, né, pelo menos assim que a literatura trata, vários momentos de alargamento, né, alargamento para o sul, primeiro para o norte, né, pensando, né, além dos 6 Estados-membros originais, um alargamento para o norte, depois um alargamento para o sul, e nos anos 80, e depois, ao longo dos 90 e 2000, a gente vai vendo sucessivos alargamentos para o leste, né, em grande medida fruto do próprio fim da Guerra Fria, do fim da União Soviética, e
E um pouco essa tendência que continua. Isso foi, né, do ponto de vista geopolítico, foi significando que, né, o bloco europeu se estendia, e aí aqui a gente naturalmente tem que fazer associações com o próprio alargamento da OTAN, que eu acho que esse é o fundamental para entender a questão da guerra da Ucrânia, mas ao mesmo tempo que o alargamento da União Europeia vai acontecendo, também vai acontecendo o alargamento da OTAN. A leste. E aí, para a Rússia, né, da mesma forma que a guerra da Ucrânia hoje é entendida como um tema existencial para a União Europeia, também é para a Rússia. Né? E isso foi sendo visto como uma ameaça para a Rússia, o alargamento da OTAN e da União Europeia. A ponto né, de ser uma das principais justificativas para a eclosão da guerra e para a invasão russa à Ucrânia. Mas é interessante pensar que, apesar disso, né, a questão do alargamento, desde a crise financeira ali de 2008, ela paralisou, ou pelo menos o ritmo diminuiu muito com relação às décadas passadas. Então, depois do último do alargamento, principalmente o alargamento da Bulgária e da Romênia, que foi um alargamento considerado por muitos analistas como muito precoce, muito problemático, porque eram países que tinham uma série de dificuldades, até hoje tem dificuldades para, né, implementar o acervo comunitário, vários compromissos, não estão plenamente, por exemplo, no Tratado de Schengen sobre livre circulação, né, entraram de uma forma recentemente muito parcial, só voos, mas via terrestre não, isso volta à questão migratória, né, que a gente comentou, a questão da adesão da zona euro também é um tema muito complexo, né, mostra a complexidade, né, não só da adesão à União Europeia, mas a adesão aos compromissos firmados no contexto da União Europeia. Então isso tudo um pouco diminuiu o apetite da União Europeia no alargamento, gerando inclusive frustração aos países vizinhos da União Europeia que desejam entrar na União Europeia, principalmente os países dos Balcãs, mas também outros países do leste, como é o caso da Ucrânia. Né? Então, acho que a guerra foi esse ponto de inflexão, né, a retomada do discurso de um alargamento funcional da União Europeia. Foi um momento em que houve um aumento de número de países candidatos, né, os casos da Ucrânia e da Moldávia aparecem ali no contexto da guerra, né, todo o simbolismo da presidente da Comissão Europeia, presidente do Parlamento Europeu indo à Ucrânia, reforçando no discurso, né, seu compromisso de que, né, a Ucrânia tem um futuro europeu, né, que é um futuro dentro da União Europeia, como Estado membro da União Europeia, etc., e que essa janela estaria aberta não só para a Ucrânia e Moldávia, mas também para os demais países dos Balcãs, que já, em tese, estariam nessa fila há mais tempo. Então, também é um retorno da agenda de alargamento para os Balcãs. Houve várias visitas recentemente da presidente von der Leyen para a região, com promessa de apoio ao alargamento, auxílio financeiro, foi retomada as negociações com vários países, né, países como Albânia, Macedônia do Norte e a própria Bósnia tiveram, né, digamos, um upgrade ali dentro do status, né, que foi mudando aí ao longo dos últimos anos, desde o início da guerra da Ucrânia, então tudo isso é um pouco reflexo. Né, mas o grande ponto aqui da hipocrisia que a gente discute, né, da hipocrisia organizada, é de que, em que medida isso de fato vai se refletir em um alargamento pleno. Né, porque antes da guerra, né, por exemplo, o presidente Macron já vinha discutindo que que o processo de alargamento deveria ser muito mais complexo do que é hoje, né, que deveria ter um novo modelo em que você privilegia os pontos, né, os princípios fundamentais da União Europeia, como Estado de Direito, democracia, boa governança, de proteção dos direitos humanos, antes mesmo de discutir os pontos mais econômicos ou pontos técnicos, né, que seriam, né, essa abordagem de discutir primeiro os pontos fundamentais. Né. Então, isso tudo foi criando mais empecilhos, né, ou seja, rever os critérios de adesão, de alargamento, também, né, geraram mais demora no avanço, né, e também algumas declarações de líderes europeus, volto a dar o exemplo do Macron, mas citaram, né, de que, né, a dificuldade e de que o processo da adesão da Ucrânia plena seria um processo de décadas, né, o que um pouco esvazia a posição da Comissão Europeia de que lutaria por um alargamento mais acelerado. Então, todos esses sinais trocados mostram um pouco essa hipocrisia organizada da União Europeia, né, da oferta do alargamento, que, né, é vista com atração pelos países da região, chegando ao ponto, né, de um país, né, que é o caso da Ucrânia, né, ser invadida como consequência dessa política de alargamento, né, sem ao menos ter
certeza de que vai um dia entrar na União Europeia. E aí você comentou na pergunta a questão da comunidade política europeia. Eu vejo ali o momento da criação dessa comunidade política, que ela serviu a interesses pontuais de vários países que, no contexto da guerra da Ucrânia, queriam tentar encontrar novas fórmulas para o jogo, né, geopolítico europeu. Né? Então, por exemplo, o Reino Unido, que saiu da União Europeia, não queria deixar de ter a União Europeia, os países da União Europeia, como aliados, no contexto, por exemplo, da guerra da Ucrânia ou da competição com a Rússia. Então, foi um momento que a comunidade política europeia serviria como, né, um novo fórum em que o Reino Unido poderia participar. Também seria um novo fórum que a Ucrânia e os países candidatos, os países desejando ingressar na União Europeia ou na OTAN, também poderiam fazer parte das discussões, sem fazer parte da União Europeia. Né? Também seria uma fórmula ali que, por exemplo, né, o Macron e a França, que, né, né, que apoiam com muita força, né, a independência da Ucrânia e com relação, né, e o fim da invasão russa, etc., né, mas encontraria uma fórmula de não necessariamente apoiar a rápida incorporação da Ucrânia à União Europeia, mas sim da comunidade política europeia. Enfim, eu acho que é interessante pensar nessa comunidade, nessas chaves. Nos últimos, né, houve ali um alvoroço nas suas primeiras reuniões, mas eu vejo que hoje em dia perdeu muito força nos últimos tempos. Acho que os próprios estados participantes dessa comunidade perceberam, né, os limites dessa organização, né, para além da retórica. É um fórum de diálogo, assim como a gente tem a CELAC, por exemplo, no caso da América Latina. Mas é um esquema pouco institucionalizado, diria nada institucionalizado. É um bom exemplo de regionalismo líquido, se alguém quiser discutir um pouco esse conceito. É um modelo extremamente consensual, intergovernamental e que não tem compromissos profundos com temas, né? Então, é simplesmente um fórum de concertação que permite vários países europeus que têm um grande ponto comum, né, sua própria segurança coletiva, segurança em relação à Rússia e uma posição concertada sobre o que fazer com, né, sobre a defesa da Ucrânia, da integridade territorial da Ucrânia, mas que, além disso, não vai muito, né, com profundidades para lidar com, por exemplo, a construção de uma Europa alargada, consistente, e que, de fato, atenda aos interesses dos países que desejam fazer parte da União Europeia, enfim. Falando sobre consequências e futuros, a hipocrisia organizada da União Europeia, evidenciada na crise ucraniana, gera consequências tanto internas, afetando a coesão e a legitimidade da União, quanto externas, impactando sua imagem e credibilidade internacional. Considerando isso, a guerra na Ucrânia pode ser um ponto de inflexão, levando a uma reforma profunda nas políticas de migração e alargamento da União Europeia. Ou a hipocrisia organizada persistirá como um traço marcante da sua atuação em crises futuras? O que vocês podem me dizer sobre isso? Bom, Jaque, é uma ótima pergunta e bastante difícil de responder também. Vou dividir minha resposta em três partes. Primeiro, para responder de maneira muito simples, eu acho que sim, eu acho que essa hipocrisia organizada que a gente identifica, né, no nosso artigo na questão das políticas migratórias e na política de alargamento da União Europeia vai se persistir, né, como, eu não diria como uma característica marcante, mas como uma estratégia que é comumente adotada quando a União enfrenta demandas politicamente divergentes nos Estados-membros, né, dentro dos fóruns de decisão da União Europeia e pressões, né, internacionais. Né? Então, eu acho que sim, eu não vejo isso necessariamente como algo ruim para a União Europeia, né? Na literatura, por vezes, a gente entende a hipocrisia organizada como uma estratégia de sobrevivência, né, para garantir a perenidade da organização, mesmo quando enfrenta demandas politicamente divergentes, né? Essa dissociação entre discurso e prática, ela procura atender públicos diferentes também, demandas diferentes.
Então, eu acho que sim, o que não significa que esse traço de hipocrisia organizada representa necessariamente algo ruim, né? Aí eu acho que é importante a gente analisar essas políticas caso a caso, contexto a contexto, né, para ver quais são as consequências positivas e negativas da adoção dessa postura. Eu acho também que quando a gente fala de coesão e legitimidade da União, também depende coesão e legitimidade perante qual público, né? Então, eu acho que no sistema internacional, a União Europeia, enquanto um ator, né, mais ou menos coeso e com capacidades supranacionais, é por vezes vista como uma potência normativa, né? E os valores fundamentais da União Europeia, né, a proteção dos direitos humanos, o Estado de Direito, a defesa da democracia, que são todos tão fundamentais para a existência da União Europeia como instituição hoje, continuam sendo, né, assim, a bandeira que a instituição levanta no sistema internacional. Eu acho que isso confere legitimidade à União Europeia, mas uma legitimidade que é ofertada por outros estados e por outras organizações do sistema internacional, né? Vamos dizer, num nível um pouco mais macro de análise, né? Quando a gente olha a nível de sistema internacional. Quando a gente olha para coesão e legitimidade aí para dentro da União Europeia, então entre os Estados-membros, aí isso já depende de outros fatores, né? Então, se no nível internacional a União Europeia adotar um discurso, por exemplo, em relação às políticas migratórias de solidariedade, de proteção dos direitos humanos, de acolhimento, e fez isso na crise de refugiados de 2015, como também depois em 2022, com a invasão russa à Ucrânia, isso atende a essa demanda do sistema internacional de enxergar a União Europeia como essa potência normativa, né, e defensora de valores fundamentais no sistema internacional. Já no âmbito doméstico, a gente tem visto, né, sei, nos últimos 10, 20 anos, né, uma mudança na maneira como os Estados-membros abordam a questão das políticas migratórias, especificamente. E é daí que vem essa dissonância entre discurso e prática quando a gente olha para as políticas migratórias. Então, o Bruno muito bem mencionou a questão dos fechamentos de fronteira, né, e das fronteiras internas da União Europeia, né, das fronteiras do espaço Schengen, como algo que antes era muito ocasionalmente, ad hoc, em situações excepcionais, e que cada vez mais tem sido adotado contínuos fechamentos, né, temporários das fronteiras internas, sob justificativa de ameaça à segurança interna, de ameaça à ordem, né, então, evocando essas justificativas que são típicas da proteção da soberania dos Estados nacionais. Então, quando a gente olha para o ambiente doméstico e da legitimidade da União Europeia perante os seus cidadãos, né, perante os cidadãos europeus, existem demandas, e aí isso é pauta para um outro podcast, mas existem muitas demandas para políticas mais rígidas, né, mais securitárias em relação à migração e à proteção de fronteiras. Isso tem uma multiplicidade de fatores, né, que acho que não cabe a gente discutir aqui, mas que quando a gente trata, mesmo dos refugiados ucranianos, né, não só nacionais ucranianos, mas que vêm desse contexto da guerra na Ucrânia, hoje a gente já está vendo iniciativas de alguns Estados-membros, como no caso da Alemanha, de reestabelecer controles fronteiriços internos com os países do leste, que são esses países que possuem um número maior de refugiados ucranianos. Essa tem sido uma demanda doméstica, né? A gente tem visto os resultados disso, como a ascensão de muitos políticos e partidos de direita e extrema-direita que adotam esse discurso securitário em relação à migração. Então, ao passo que a União Europeia adota esse discurso de promoção de valores fundamentais, proteção de direitos humanos, defesa da democracia, acolhimento e solidariedade aos refugiados no âmbito internacional, quando se olha para os processos de barganha de negociação entre os seus Estados-membros, já precisa adotar políticas que
que permitam a construção de um consenso entre os Estados-membros em um contexto onde a população e uma parcela bastante significativa da população europeia, dos cidadãos europeus, demandam por políticas mais securitárias e mais rígidas de controle migratório e controle fronteiriço. Então, acho que, vamos dizer, existem, no mínimo, né, essas duas legitimidades a depender da audiência que a gente está olhando. E eu falei que eu ia dividir minha resposta em 3, eu só falei de 2 partes, mas acho que para pensar um pouco em futuro, sim, eu acho que essa dissociação entre prática e discurso é algo que a gente vê ainda hoje, e acho que no contexto da guerra na Ucrânia, né, a diretiva de proteção temporária, né, ou seja, a proteção coletiva de ucranianos e não ucranianos que fogem da guerra no país, ela foi renovada até março de 2026, ou seja, essas pessoas ainda vão gozar dessa proteção por algum tempo, mas eu acho que nos próximos anos o que a gente vai ver é uma discussão de, bom, e agora, né? Porque eu não imagino que essa seja que essa proteção coletiva ela vá se renovar continuamente sem um prazo para finalizar, só que ao mesmo tempo em que essas pessoas não vão poder ser devolvidas ao seu país de origem se a Ucrânia permanecer em guerra até 2026. E aí isso é um debate muito mais complexo, né? Que envolve uma série de outras coisas. Principalmente as reais possibilidades de negociação com Putin, mas também a possibilidade de adesão da Ucrânia à União Europeia nesse prazo, né, nesse time frame, porque, bom, se a Ucrânia passa a ser um Estado-membro da União Europeia, então essas pessoas que estavam gozando de um status, né, de proteção coletiva ou até mesmo de um status de refugiado, já não estariam mais nesse lugar e passariam a gozar dos direitos da cidadania europeia também. Então são duas agendas que se conversam muito e é bastante complicado fazer qualquer tipo de previsão futura, porque, né, como todo mundo que acompanha esse debate sabe, ainda há muito o que acontecer na guerra da Ucrânia para que a gente possa ter uma negociação efetiva com a Rússia e consiga chegar num cessar do conflito. Talvez brevemente só complementar, achei a resposta da Vitória perfeita. Eu acho que, enfim, reforçar essa ideia, né, de que a guerra da Ucrânia, ela realmente deixa essa hipocrisia organizada da União Europeia mais escancarada, e o efeito, quando a gente olha para os Estados-membros, ela também normaliza, em parte, o comportamento, né, não só da União Europeia, quanto dos Estados-membros, em ser hipócrita, né, em não cumprir os compromissos assumidos nos tratados e nas decisões dentro da organização internacional. E voltar a essa questão, né, acho que é importante pensar, né, esses níveis de coerência entre discursos e práticas, né, ou seja, que medida, né, a União Europeia, na sua atuação interna e internacional, né, e na vizinhança, nesse contexto de guerra, né, tem sempre que lidar, né, com a proteção dos seus valores, né, direitos humanos, de circulação de pessoas, uma Europa que seja aberta à sua vizinhança, né, ou seja, pensar em que medida o alargamento também é um princípio, né, da União Europeia, né, fundacional, inclusive, né, desde os primeiros tratados já havia essa perspectiva, e por outro lado a questão dos interesses, né, interesses de segurança, de coesão social, né, e em que medida, né, esses interesses também e esses discursos são instrumentalizados nos discursos identitários dos partidos políticos europeus, né, que foi um ponto que a Vitória levantou de uma outra forma, né, mas eu acho que esse é um ponto importante como um grande desafio para a União Europeia, né, o crescimento dos partidos de extrema-direita e até a sua normalização, né, e eu acho que a eleição do Trump recente ajuda nesse sentido, né, a normalizar os partidos europeus que antes eram vistos como extremistas, né, pega o caso da Meloni, por exemplo, né, que antes de se tornar, né, primeira-ministra da Itália, era considerada uma política de extrema-direita, mas aí, ao passo que começa a fazer parte do governo, né, começa a falar que ela é uma política de direita, né, e começa a normalizar certos discursos, principalmente sobre a questão migratória, que a Itália tem uma posição muito forte
com relação a isso, políticas inclusive muito problemáticas e polêmicas, que foi o caso, né, do financiamento e apoio, né, de centros de detenção ali, né, na Albânia, que alguns, inclusive os juízes da Corte Europeia, fizeram paralelos com campos de concentração, né, acho que uma coisa muito dura e que com certeza vai de encontro a todos os princípios da União Europeia com relação a direitos humanos, etc. Mas em que medida, né, essa normalização desses partidos, dessas lideranças, torna a União Europeia mais hipócrita, né? Quer dizer, a Comissão Europeia defende certos valores, mas aí quando você olha a posição dos Estados-membros com relação à Ucrânia, mas com relação a outros temas, né, não é bem assim, né? Agora a gente tem visto a presidência da Hungria no Conselho da União Europeia, e é bem o reflexo disso, quer dizer, a posição da Hungria é completamente diferente, não só a questão migratória, mas a questão de, né, como lidar com as relações com a Rússia e como lidar com, né, e quais são os próximos passos, né, a Vitória comentou, né, como é que negocia com Putin, né, o cessar-fogo, negociações de paz e tal, e aí você vê um desvio entre a posição da Hungria, que ocupa hoje uma posição relevante dentro das decisões da União Europeia, pelo menos esse semestre, e o resto da Comissão Europeia, do Parlamento Europeu, que tem uma posição completamente diferente, né, de olhar o Putin mais como um inimigo. Enfim, então acho que isso tudo aparece e isso tudo tem efeito dentro dessa equação que a gente comentou no artigo, mas que, né, tem essas repercussões e consequências para o futuro. Nosso episódio chegou ao fim. Se você quiser ler o artigo completo, ele está disponível na página do episódio do ODR Podcast, no site Observatório do Regionalismo. Agradecemos a todos que nos escutaram pelo Spotify, Google Podcast ou nos assistiram pelo canal do YouTube. Se você quiser ver mais dos nossos conteúdos, acesse o nosso site observatório.repre.org. Vocês também podem seguir nossas redes sociais e receber em primeira mão as novidades, eventos e trabalhos organizados pelo grupo. Estamos conectados no Facebook, LinkedIn e no Instagram. Até o próximo episódio.